Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui, através das nossas redes sociais e também da web rádio Transbordar, para juntos vivermos esse momento de fé, de escuta e de reflexão. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 23, versículo do 23 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós devereis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guiais cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje nos apresenta o diálogo de Jesus com os mestres da lei e os fariseus. Jesus vai exortá-los publicamente sobre o perigo de uma vida de aparência. O que acontecia com alguns mestres da lei e fariseus é que eles se apresentavam como pessoas de uma vida pura e de uma religiosidade exemplar. No entanto, suas atitudes muitas vezes eram totalmente contrárias àquilo que ensinava. Colocava sobre o povo muitos fardos e exigências, mas nem sempre vivia aquilo que ensinava. E é exatamente isso que Jesus vai denunciar. Não basta viver de aparência, é preciso testemunhar com a própria vida. É como limpar o copo somente por fora, enquanto por dentro ele continua sujo. Jesus mostra que por trás de uma aparência de religiosidade pode existir ganância, injustiça, hipocrisia e falta de misericórdia para com o próximo. Jesus vai dizer a eles que é preciso limpar primeiro o copo por dentro, porque é do interior que nasce aquilo que depois se manifesta em nossas atitudes. Quando paramos de olhar somente para fora e começamos a olhar para dentro de cada um de nós, percebemos que uma vida de aparência é desgastante. Precisamos a todo momento manter um personagem, fingir aquilo que não somos, e isso realmente se torna cansativo. A vida em Deus precisa ser uma vida sem máscaras. Precisamos ser verdadeiros diante de Deus e permitir que Ele transforme o nosso coração. Caso contrário, podemos acabar guiando e sendo guiados por cegos. Mas o que significa essa expressão de Jesus guiar cegos? Jesus está falando de uma cegueira espiritual. Os mestres da lei e fariseus pretendiam conduzir o povo no caminho de Deus, mas, ao mesmo tempo, não conseguia reconhecer aquilo que era essencial: a justiça, a misericórdia, a fé e a conversão do coração. É por isso que Jesus os chama de guias cegos. Eles queriam mostrar o caminho aos outros, mas não permitia que a luz de Deus iluminasse o próprio coração. E nós também precisamos tomar cuidado para não cair nessa mesma tentação. Podemos conhecer muitas coisas sobre Deus, falar sobre Deus, ensinar sobre Deus e até orientar outras pessoas,
Mas, se não permitirmos que Deus transforme nossa própria vida, corremos o risco de falar uma coisa e viver outra. O Senhor, que é a verdade, nos convida hoje a deixar tudo aquilo que tem feito com que eu e você vivamos de aparência. Quando vivemos apenas para agradar os outros, nossa vida vai se tornando pesada, cansativa e muitas vezes sem sentido. Uma vida cheia de sentido é uma vida cheia de Deus. Quando colocamos Deus no centro da nossa existência, começamos a compreender de onde viemos e para onde devemos caminhar. Não significa que teremos todas as respostas ou que deixaremos de enfrentar dificuldades, mas teremos uma direção: Cristo. E hoje, quando olhamos para fora, muitas vezes encontramos um mundo marcado pelo caos, pela confusão, pela violência e pela insegurança. Tudo isso tem assustado muitas pessoas. Por isso, precisamos ainda mais permanecer firmes na fé. Como nos diz São Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, que ninguém vos engane de modo algum. Por isso, precisamos permanecer firmes na fé que professamos e conservar os ensinamentos que recebemos. Hoje, muitos de nós também podemos estar vivendo uma religião de aparência, e isso é perigoso, porque uma fé sustentada somente pelas aparências, cedo ou tarde, nos cansa. É difícil permanecer quando precisamos o tempo todo sustentar um personagem. Somente em Jesus encontramos a força para permanecer firmes no amor de Deus, aquele amor que foi derramado sobre cada um de nós. Por isso, hoje, talvez a pergunta que precisamos fazer seja muito simples: como está o meu coração? Será que estou preocupado apenas em limpar o copo por fora, com aquilo que os outros enxergam, ou estou permitindo que Jesus limpe também o meu interior? Que o Senhor nos dê a graça de uma fé verdadeira, sem máscara e sem aparência. Que Ele purifique o nosso coração para que aquilo que somos por dentro possa também se manifestar em nossas atitudes. Assim nós te pedimos e rogamos, Senhor, dai-nos uma vida de santidade, o desejo pela santidade, para que possamos nos converter todos os dias e assim possamos olhar para dentro de nós e olhar também as nossas feridas interiores e deixar que Tu possa curar cada uma delas, Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão, querida irmã que nos acompanhe. Fiquem com Deus, paz e bem.